Empate por 1-1. No papel parece pouco, mas quem assistiu ao jogo sabe que teve muito mais escondido nesse resultado do que um simples ponto dividido. Isso é o sinal de um problema real ou apenas o Brasil testando outra versão de si mesmo antes da hora certa? Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar detalhes que praticamente ninguém está comentando sobre esse jogo. Vamos direto ao que importa. O Marrocos entrou em campo organizado, compacto, sem medo. E o Brasil? Bom, o Brasil demorou para entender que precisava jogar. Teve um gol marroquino que nasceu de um erro de marcação simples, dessas falhas que doem porque são evitáveis. O time abriu espaço onde não devia, e a transição marroquina foi cirúrgica. Do outro lado, o gol brasileiro veio de uma jogada individual, um lampejo de talento que lembrou por que esse time ainda tem motivos para sonhar grande. E é exatamente isso que mexe com a cabeça de quem ama futebol. O Brasil teve momentos de brilho genuíno, mas intercalados com apagões de concentração que assustam. A sensação que o time deixou em campo foi de um time em construção, não de um time pronto. Faltou aquela confiança coletiva, esse negócio de saber exatamente o que fazer com a bola nos pés antes de receber o passe. Teve hesitação. Teve jogador olhando para o banco em busca de instrução. E isso, gente, é sintoma. Agora vamos ser justos. Teve coisa boa, e muita. O meio-campo brasileiro criou situações de gol que em outro dia teriam resultado em pelo menos 2 gols a mais. A intensidade na pressão alta, em alguns momentos, foi de sufocar o adversário. E teve 1 ou 2 jogadores que se destacaram pela disposição de pegar a bola e resolver, mesmo sob pressão. Esse tipo de atitude individual é o que costuma separar uma seleção que sofre na fase de grupos de uma que cresce durante o torneio. Mas e aqui está o ponto que realmente preocupa. O Brasil ainda não sabe se proteger quando está com a bola. A naturalidade que o time tem na hora de criar virou descuido na hora de defender. Foram pelo menos 3 situações em que o Marrocos quase ampliou o placar por puro desligamento da zaga brasileira. Decisões erradas em momentos decisivos, passes sem necessidade em zonas de risco e um ritmo de jogo que oscilou demais, ora intenso, ora apático. Times que querem ser campeões não podem se dar ao luxo dessas variações de intensidade. E a torcida? A torcida está dividida entre a frustração e a cautela esperançosa. Tem gente xingando, tem gente defendendo o técnico, tem gente dizendo que é cedo para julgar. Só que o sentimento que mais aparece é o de a gente já viu esse filme antes. Aquela sensação de vai que cola que, sinceramente, já não é mais suficiente para quem quer ser campeão do mundo. Se você concorda com isso, deixa o like e se inscreve no canal, porque a análise que vem agora vai dividir opiniões. Para a Copa de 2026, esse empate muda alguma coisa? Na prática, não muda a posição do Brasil como favorito, o elenco tem talento de sobra para reverter qualquer início ruim. Mas muda a narrativa, porque agora existe um aviso registrado, documentado, em vídeo, de que esse time pode ser surpreendido por qualquer seleção organizada que jogue compacta e espere o erro brasileiro. E isso é perigoso quando você fala de mata-mata, onde um erro custa a eliminação inteira. E olha, isso não é exclusividade do Brasil. Várias seleções gigantes já começaram Copas tropeçando empates, sustos, resultados que pareceram catástrofes na hora e que depois ficaram esquecidos quando o time engrenou. A própria história do Brasil tem capítulos assim. Estreias travadas que serviram de alerta, de ajuste de rota, antes de campanhas vitoriosas. A diferença está no que o time faz com esse aviso. Ignora e repete o erro, ou usa como combustível para corrigir antes que seja tarde demais. Fica a pergunta no ar. Esse 1-1 foi um tropeço sem importância, ou foi o momento exato em que o Brasil precisava acordar para a realidade do que está em jogo? Eu tenho minha opinião, mas quero ouvir a sua. Comenta aqui embaixo o que você sentiu vendo esse jogo, porque às vezes a torcida entende o time melhor do que o próprio time entende de si mesmo. E se você quer continuar acompanhando essa análise jogo a jogo até a Copa, já sabe. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o próximo capítulo dessa seleção pode definir tudo.